2.77 Guild Wars capítulo 229. Escrita um autor. Cotário. Esse capítulo veio de elnovelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Na manhã seguinte, Draco e suas duas beldades acordaram simultaneamente pela primeira vez. Ainda mais chocante foi o fato de ambos não terem desabafado seu conforto sobre ele. Rindo o tempo todo, eles se limparam na banheira. Draco ficou preguiçoso enquanto Ikari e Eva se lavavam lentamente com gentileza. Ficou claro que os dois haviam se tornado próximos. Isso também deixou o sujeito satisfeito no fundo. Logo depois, eles terminaram a pequena lavagem e voltaram ao trabalho. Eva e Ikari mais uma vez foram para Vita City Stat depois de informar Draco sobre os vários acontecimentos. Draco desceu até a biblioteca do castelo, que também funcionava como área de habilidades profissionais para escribas, cartógrafos e todas as outras habilidades profissionais que envolviam escrita. A sala estava bem decorada, com fileiras e mais fileiras de livros dispostos em estantes. Tantos deles que Draco duvidou que algum dia conseguiria terminar de lê-los antes que os jogadores convencionais atingissem o rank 5. Draco viu a bibliotecária, que era uma senhora idosa com o cabelo preso em um coque. Ela tinha um rosto afiado e uma carranca perpétua, dizendo a ele que ela era do tipo extremamente rígido e com uma atitude sensata. Ela estava em sua mesa lendo um livro com as sobrancelhas franzidas, revelando que estava lutando para entender os conceitos vagos e abstratos nele propostos. Quando ela viu Draco, ela se levantou e se aproximou dele, curvando-se com uma reverência de mulher nobre. "Bom dia, Lord Draco. Como posso ajudar?" ela perguntou respeitosamente. Draco sorriu e cumprimentou-a educadamente. "Bom dia, linda senhora. Estou aqui para escrever um pouco. Posso saber onde fica a área apropriada?" Ao ouvir o elogio de Draco, a expressão dura da mulher mais velha se suavizou em um sorriso. "Por favor, siga-me, meu senhor. Eu o levarei até lá." Draco a seguiu silenciosamente até o destino. Era uma área pequena com muitas mesas e cadeiras, além de frascos de tinta vazios, penas e alguns pergaminhos limpos. A iluminação aqui era boa, então nunca seria necessário forçar os olhos para ver. A mesa era nivelada e tinha um estofamento macio para que os braços não sentissem dor depois de permanecer ali por longos períodos de tempo. As cadeiras também foram projetadas para oferecer conforto, mantendo a rigidez, aliviando possíveis dores nas costas que vários escritores poderiam sofrer após uso prolongado. As mesas tinham um pequeno suporte para escrita, para que a pena não atravessasse o pergaminho devido à maciez da mesa. Sem mencionar que esta era uma área de trabalho para habilidades comerciais no castelo, então tudo aqui estava naturalmente no rank lendário. Draco viu mais do que alguns NPCs de rank 5 de várias habilidades comerciais que se concentravam em escrever aqui. Quando viram a velha trazer Draco aqui, todos se levantaram e o cumprimentaram com respeito. Draco também cumprimentou todos cordialmente e enfatizou que não tinha vindo aqui para ver como eles estavam, mas para trabalhar sozinho. Depois que aprenderam isso, todos voltaram ao trabalho. Eles estavam todos correndo para se tornarem grão-mestres para que sua posição no castelo de rank 7 pudesse se tornar segura. Não só isso, mas também seriam capazes de negociar melhores condições com Draco em outros assuntos. No momento, eles nem tinham o direito de respirar alto demais na presença dele. Draco sabia o que todos estavam pensando e aprovou. Se eles se tornassem grã-mestres, é claro que ele os trataria muito melhor, mantendo os termos básicos do contrato de escravo. Ele não encontrou um único grande mestre que estivesse disposto a criar para ele, mesmo no rank 6, apesar de ele ter conseguido trazer Escape ao rank divino do nada. Se desta vez ele pudesse possuir um grande mestre em cada habilidade comercial, ele poderia se concentrar apenas no combate e deixar o trabalho para eles. Draco deixou esses pensamentos de lado. Muitos deles estavam teoricamente próximos do rank Grande Mestre, mas foi preciso mais do que apenas reunir experiência em Trade Skill para cruzar essa barreira. Draco sentou-se em uma mesa aberta e analisou as ferramentas que lhe foram fornecidas. A pena era lendária, assim como o tinteiro. Como não precisavam ser reabastecidos, era compreensível que existissem como tal. No entanto, o pergaminho e a própria tinta estavam no rank épico. Naturalmente, não se poderia comprar o Primal Papyrus ou o Special Inkstone facilmente. Um foi para 200.000 platina, enquanto o outro foi para 400.000. Naquela época,
Draco havia deixado apenas cerca de 25.000 platinas nos cofres do castelo para a administração. O fato de eles poderem equipar os trabalhadores da Tradeskill com materiais épicos era incrível por si só, considerando que o castelo tinha muitos outros custos a pagar. Draco balançou a cabeça e finalmente ativou a habilidade comercial de escrivã. Ao contrário das Epic Tradeskills, ele não foi levado para um novo reino ou tinha algo pessoal. Ele apenas notou uma tela aparecer diante dele, que era especial em comparação com todas as outras porque foi especialmente projetada com a imagem desbotada de um livro e uma pena ao fundo. Nesta nova tela, ele viu 4 opções. O primeiro foi intitulado Cofre de Técnicas, o segundo foi Conversão em Habilidades, o terceiro foi Criação de Livro de Habilidades e a opção final foi Aprimoramentos. À primeira vista, Draco percebeu que escrita não era tão estranha quanto tática ou engenharia mágica. Ele não tinha certeza se isso se aplicava a todas as outras habilidades comerciais lendárias, mas esta em particular parecia bastante simples. Draco primeiro selecionou o cofre de técnicas. A nova tela mostrava o fundo de uma biblioteca desbotada, e no centro da tela 2 opções o aguardavam. A primeira foi adicionar uma nova técnica e a segunda foi mesclar técnicas. A segunda opção realmente impressionou Draco, pois se ele conseguisse fundir 2 técnicas corretamente, elas certamente se tornariam ótimas. Draco voltou e selecionou a segunda opção na tela inicial, que era a opção Conversão para Habilidades. Aqui, o fundo era de um homem cortando algo de um lado sendo transformado em uma ilustração do outro, com uma seta direcional no meio. Aqui, ele viu 2 opções no centro da tela novamente, desta vez sendo converter uma técnica em uma habilidade, e a segunda era converter uma técnica em um feitiço. Ambas as opções eram boas. Draco estava ciente de que poderia fazer livros de feitiços com Scrivening porque as técnicas não se limitavam apenas ao combate físico. Na verdade, Draco seria capaz de transformar o Orbe da Destruição, sua técnica de manifestação definitiva e todas as outras em livros de habilidades. Ele também poderia transformar suas habilidades de 360 espadas nessas também. Naturalmente ele não se esqueceu de sua técnica de origem de 3 libras para a ferraria ou de sua técnica refinada de estrelas para alquimia. Até mesmo sua técnica Starshot do Archery estava disponível para conversão. Mas Draco balançou a cabeça com um sorriso. Ele certamente adoraria converter algumas dessas técnicas, mas entendia que mais de 90% delas seriam classificadas acima de incomum. Como tal, deveria ser impossível agora. Assim como a engenharia mágica, Draco tinha certeza que a escrivaninha só lhe permitiria produzir habilidades e livros de feitiços equivalentes ao seu ranking de habilidade comercial. Então, em essência, ele estaria limitado a criar habilidades e livros de feitiços no ranking comum até atingir o ranking elite em escrivães. Isso significava que sua subida seria lenta, mas pelo menos seria mais suave do que a tática, que exigia uma circunstância especial para funcionar. Draco saiu desta tela e escolheu a terceira opção na tela inicial, que era a criação do livro de habilidades. Este tinha como pano de fundo um homem curvado sobre uma mesa enquanto escrevia furiosamente. Havia 3 opções aqui. O primeiro foi Prepare Ink, o segundo foi Prepare Paper e o final foi Scriven. Parecia que esta seção tratava do que todos esperavam que fosse o Scrivening, que era a escrita propriamente dita. Parecia ser necessário um tipo especial de tinta e papel para que a habilidade, livro de feitiços fosse feito. Depois disso foi colocar tudo no papel, o que Draco presumiu que seria a parte mais difícil. Afinal, criar um livro de habilidades era basicamente roubar uma das maiores funções do sistema. Não havia mais Scriveners neste mundo, o que significa que, além dos drops, o sistema era o único distribuidor de todos os livros de habilidades, feitiços. Antes de encontrar o Scrivener Tradeskill, Draco tinha certeza de que era assim que tudo foi projetado. Na sua opinião, não poderia haver uma maneira de jogadores ou NPCs criarem tal item, porque deveria ser um aspecto central de qualquer jogo de RPG. Criar técnicas era uma coisa, mas que em sã consciência basicamente entregaria ferramentas de modificação a um jogador para que ele pudesse quebrar o jogo. Draco deixou de lado seus pensamentos e voltou para a tela inicial, selecionando a opção final, que era Melhorias. Aqui, o fundo era uma seta direcional para cima ao lado de um livro. Havia apenas uma opção, que era Aprimorar habilidade, livro de feitiços.
Draco tinha certeza de que teria que pagar algum preço para conseguir fazer isso, porque estaria atualizando um produto acabado, o que era uma das coisas mais difíceis de fazer em Bondless. Depois de inspecionar as várias opções, Draco ponderou um pouco em silêncio. Não houve tutorial ou voz orientadora como Sofia para esta habilidade comercial lendária, o que significa que ele teria que descobrir tudo sozinho. Era quase autoexplicativo, mas Draco conhecia Bondless. Este jogo era sobre o diabo nos detalhes, que não se podia ignorar. Bem, a melhor maneira de entender tudo seria fazer o que os humanos sempre faziam nos primeiros tempos, que era a clássica tentativa e erro. Draco voltou para o cofre de técnicas. Ele selecionou diretamente adicionar uma nova técnica quando chegou à subtela, e a distorção mágica de sua mente que havia sido abandonada finalmente ocorreu. Draco sentiu sua mente sendo puxada para um lugar especial. Aqui ele viu um dojo bastante espaçoso. Nas várias paredes decoradas havia prateleiras com diferentes armas e armaduras. Havia até alguns manequins na forma de humanos que estavam sentados em silêncio e meditação à sua frente, caso sua técnica envolvesse outra pessoa. Antes que ele pudesse se mover, um orbe de cor verde claro apareceu diante dele, com uma grande lente no meio que brilhava em azul. Parecia exatamente com Sofia, só que sua coloração era diferente. Saudações, Scrivener. Eu sou seu assistente sofisticado para habilidades profissionais voltadas para neo-elites. Você pode me chamar de Satine, para abreviar. Satine balançou para cima e para baixo suavemente, sua voz robótica contendo alguns traços de emoção, pelo menos mais emoção do que Sofia jamais demonstrou. Olá, Satine. Conheci Sofia antes ao ativar a Pictrad Skills. Você é parente? Draco perguntou com curiosidade. Satine pareceu surpresa com isso antes de responder em um tom estranho. Sim, Scrivener, o orbe especial para assistência inteligente, abreviadamente conhecido como Sofia, é minha filha. É? Um orbe levitando também poderia ter filhos. Se sim, então quem era o pai? Os orbes masculinos existiram. Draco se viu fazendo perguntas que destruiriam a mente do homem comum, e seu cérebro começou a doer. No entanto, Satine logo trouxe de volta à realidade. Esta é a área especial onde suas técnicas são registradas e avaliadas pelo sistema. Você pode executar qualquer técnica que conheça detalhadamente, e o sistema julgará se ela conta como uma técnica válida e quão poderosa será. Quando você estiver prestes a começar, certifique-se de me alertar. Você também pode pedir vários assistentes, como manequins, companheiros de equipe e armas. Contanto que você possa especificar o que precisa, isso pode ser providenciado. Draco ouviu atentamente e sentiu como se tivesse entendido a essência das coisas. Basicamente, ele teria que saber o que diabos estava fazendo antes de fazê-lo e, mesmo assim, o sistema poderia julgar que não tinha sentido. Draco percebeu porque ele era o único escrivão por perto. Tal sistema significava que, a menos que alguém fosse um gênio do combate que pudesse criar técnicas ou aprendê-las, seria incapaz de fazer merda nenhuma. Mesmo aprender uma técnica não era uma descrição suficientemente concreta. Seria necessário saber executá-lo perfeitamente sem contratempos para que o sistema o validasse. Draco balançou a cabeça. Muitos dos escribas e outros mestres de Tradeskill que compartilham com ele a área de escrita da biblioteca seriam incapazes de fazer isso. Deixando isso de lado, Draco fez uma pergunta prudente. Se a técnica que executo for de um grau superior ao que posso produzir, ainda poderá ser gravada aqui? Satine balançou para cima e para baixo suavemente. Pode. O Vault não tem nada a ver com sua habilidade como escrivão. É apenas um lugar para registrar e avaliar técnicas em preparação para a conversão. Draco suspirou de alívio. Fazia sentido que o Vault fosse capaz de armazenar tudo, porque como disse Satine, não tinha nada a ver com o aspecto da escrita. Se toda a habilidade comercial pudesse ser comparada a um computador, o cofre de técnicas seria um disco rígido e a conversão seria a CPU, o scrivening seria a GPU e o aprimoramento seria a RAM. Cada segmento tinha funções drasticamente diferentes que simultaneamente limitavam e impulsionavam umas às outras. Draco pegou uma espada do suporte e a girou, testando seu peso e flexibilidade. Vendo que tinha o equilíbrio perfeito para uma lâmina comum, ele assentiu satisfeito. Satine, comece a gravar.
Esta é uma técnica de espada chamada habilidade de espada 1, corte inclinado. Reconhecido. Por favor, exiba a técnica completamente. Satine respondeu friamente. Draco colocou a espada ao seu lado direito, com a lâmina paralela à sua coxa. Ele então girou a espada em um ângulo de 90 graus no sentido horário, dobrando levemente os joelhos enquanto colocava o peso na perna direita. Então, ele manteve a rigidez da parte superior do corpo enquanto balançava a lâmina em um ângulo ascendente de 45 graus. Depois de fazer isso, ele controlou perfeitamente sua espada e a trouxe de volta para o lado, pronto para outro golpe. Depois de completar isso, ele relaxou o corpo e se virou para Satine. Terminei. Satine balançou para cima e para baixo enquanto sua lente brilhava. Gravação completa, remoção de informações desnecessárias. Compilação. Avaliação. Completo. A técnica de espada habilidade de espada 1, corte inclinado foi avaliada como uma técnica válida. Gerando classificação. Completa. Habilidade de espada 1, corte inclinado é classificada como uma técnica comum. Gostaria de gravar outra. A voz robótica de Satine parecia zumbir interminavelmente, mas era música para os ouvidos de Draco. Afinal, esta foi sua primeira técnica de espada naquela época e, honestamente, era bem mediana. Não era algo tão único, já que muitos sistemas, escolas de lâminas tinham uma variação disso como técnica básica e Draco se inspirou ali. Para sua versão ser classificada como uma técnica comum, o rank já era muito bom. Draco falou novamente. Comece a gravar. Esta é uma técnica de espada chamada Sword Skill 2, Parry. Reconhecido. Por favor, exiba a técnica completamente. Satine respondeu monotonamente. Como tal, Draco passou muito tempo inserindo suas várias habilidades com a espada, de 1 a 100. Ele só parou aí porque, por alguma razão incompreensível, e apesar de suas heranças, ele se encontrou mentalmente exausto. Gravação completa. Remoção de informações desnecessárias. Compilação. Avaliação. Completo. A técnica de espada Sword do Kill 100, Riposte Curve foi avaliada como uma técnica válida. Gerando rank. Completo. Sword do Kill 100, Riposte Curve é classificada como uma técnica incomum. Gostaria de gravar outra. Draco balançou a cabeça. Não, obrigado. Gostaria de encerrar a sessão. Satine parou um pouco antes de se aproximar de Draco. Reconhecido. Por favor, certifique-se de retornar frequentemente às técnicas de gravação, Scrivener. Draco sorriu amargamente. Tal mãe, tal filha, até mesmo Satine foi autoritária em sua exigência de mais tempo de tela. Draco só poderia fazer o falsas promessas antes de cancelar todo o show. Depois que tudo acabou, ele percebeu que no mundo exterior nada havia mudado. Era como se o tempo tivesse parado enquanto ele estava gravando técnicas, e só tivesse retomado agora. Draco esfregou as têmporas ao sentir uma dor de cabeça terrível que estava quase no nível de uma enxaqueca. Ele pensou nisso de passagem e percebeu que era por causa do que acabou de acontecer. O capacete virtual interagiu com seus cérebros para projetar tudo o que ocorreu em Bondless em suas mentes em tempo real. O Bondless já impulsionou a mente ao acelerar o tempo por um fator de 4. Mas isso foi facilmente alcançado pelo computador mais forte do mundo, que era o cérebro humano. No entanto, Draco passou literalmente horas no dojo onde o tempo aparentemente havia parado, mas isso era, claro, impossível. O que realmente aconteceu foi que o tempo foi gasto tanto que a dilatação ficou na casa dos 3 dígitos. Um cérebro humano normal teria derretido se isso fosse tentado por qualquer outra pessoa, mas monstros como Draco, Eva e, infelizmente, o Lorde local, poderiam lidar com isso com seus corpos reconstruídos. Draco poderia até durar horas graças aos efeitos de sua herança do Anjo Negro no aumento de suas funções cognitivas, e ele só sentiu uma dor de cabeça dolorosa depois. Mais uma vez, Draco percebeu que sua linhagem era realmente exemplar. Sua função em aumentar suas diversas habilidades foi verdadeiramente fenomenal. Como ele havia gravado muitas técnicas, Draco queria convertê-las em livros de habilidade através da opção de conversão. Quanto à fusão de técnicas, ele trabalharia nelas mais tarde, quando chegasse a hora certa. Ao ativar a conversão, ele foi levado a um menu onde deveria selecionar as técnicas que havia gravado para serem convertidas. Qualquer uma de suas técnicas gravadas poderia ser selecionada para conversão,
Mas o que fez Draco congelar de incompreensão foi o preço listado nas várias técnicas. Foram cristais de éter. Ele precisava usar cristais de éter para pagar o Tradeskill para converter suas técnicas registradas em livros de habilidades, antes mesmo de pensar em anotá-las. Claro, isso estava bom no papel, e Draco esperava por isso, mas até mesmo uma técnica comum cobrou 50 cristais de éter de baixo grau para conversão. Guild Wars capítulo 230, escrita 2. Os lábios de Draco se contraíram vigorosamente. Ele sentiu como se seus horizontes tivessem sido ampliados. Como uma habilidade comercial lendária, como ele poderia ter sido tão ingênuo ao ponto de esperar qualquer outro resultado? Até a engenharia mágica engoliu cristais de éter como se fossem água, muito menos escrivaninha. Draco de repente entendeu por que a tradição de Boundless foi estruturada dessa maneira. Se os jogadores jogassem em um mundo como o da Era Antiga, haveria pouco espaço para crescimento, porque os NPCs seriam os donos de tudo. Habilidades comerciais épicas e lendárias exigiam caminhões cheios de cristais de éter para funcionar. Então, ao estabelecer a tradição de cada dragão sendo abatido, isso colocou o mundo em uma deficiência de cristal de éter. Com isso, nem importava se um jogador fosse tão notável a ponto de receber uma habilidade comercial épica ou lendária como uma recompensa justa, porque isso limitaria severamente o quanto eles poderiam se beneficiar com isso e, portanto, um equilíbrio adequado poderia ser mantido nesta seção do jogo. Mas como a IA poderia ter previsto que uma fera como Draco existiria? Mesmo que de alguma forma pudesse ter sido responsável pelas linhagens sanguíneas antes disso, quais eram as chances de um membro da herança do deus serpente possuir a afinidade de um dragão genuíno? E um dragão negro, ainda por cima. Mesmo isso teria sido bom porque sem compatibilidade de linhagem, eles não poderiam aprender habilidades ou feitiços dracônicos antes da atualização 5. No entanto, Draco tinha espalhado seu DNA sobre a IA perversamente. Não apenas isso, mas ele também abusou de seu conhecimento futuro com a ajuda de Eva para descobrir o único dragão branco restante no mundo material, que teve todo um evento de história global girando em torno dela quando os jogadores alcançaram os ranks mais altos e começaram a encontrar deuses verdadeiros. Tudo isso foi por água abaixo quando Ikari foi capturado por esta fera vil, que começou a colocar suas garras monstruosas em sua pele clara. Se fosse apenas isso, a IA poderia ter engolido a pílula amarga e reorganizado os eventos da missão. No entanto, o sujeito construiu seu assentamento sangrento sobre a mina de éter e usou para formar sua atual cidade-estado. Sua reivindicação de Ikari levou a conceder-lhe a habilidade passiva de produção de éter, abrindo caminho para o mal que se seguiu a Draco. Depois, através do sujeito subestimando tolamente a imensidão dos céus e da terra, brincando com o orbe de conversão de éter no reino anomalia abaixo do salão do éter, sua produção de éter foi atualizada para a conversão de éter, que era ainda mais forte do que a que Ikari possuía. Ele havia se tornado uma fábrica de cristais de éter, e apenas a venda de um lote que ele gerou ao longo de pouco mais de uma semana o transformou instantaneamente no homem mais rico do mundo. No entanto, sempre teve que haver equilíbrio na vida. Ele ganhou as habilidades profissionais de engenharia mágica e escriturário, que eram enormes sumidouros de cristal de éter. Isto foi projetado para atuar como um limitador na produtividade do Tradeskill, a fim de evitar que os artesãos desta categoria se tornem muito potentes, especialmente do lado do NPC. No final das contas, Boundless era um jogo para jogadores, então eles receberiam melhor tratamento e maior prioridade. Draco suspirou e deixou passar. Ele veio aqui para testar a validade da habilidade comercial, a fim de fabricar alguns itens e ajudar em seus procedimentos. Uma vez que ele aumentasse o seu nível com sua experiência acumulada em Tradeskill, tudo ficaria melhor. Como tal, ele pagou com um cristal de éter de grau médio para converter tanto a habilidade de espada 1, corte inclinado, quanto a habilidade de espada 2, a parar. Uma barra de progresso apareceu abaixo de ambas as Tradeskills, sinalizando que levaria 3 horas para a conversão de cada uma delas. Draco franziu a testa com a longa duração, mas atribuiu isso ao seu baixo nível de habilidade comercial. Se ele subisse, era provável que conseguisse encurtar esse processo para meros segundos. Pelo menos para as habilidades comerciais básicas, um nível mais alto significava menos tempo e recursos, então não deveria ser diferente aqui. Nesse ínterim,
Ele descansou sua mente cansada meditando na biblioteca silenciosa. Ele sentiu sua falta de concentração se solidificar e sua dor de cabeça a começar a diminuir lentamente. Os outros mestres de Tradeschi ocasionalmente olhavam para seu senhor, que estava em silêncio desde que entrou, com os olhos fixos no ar. Eles se perguntaram o que estava acontecendo com o sujeito. Não só isso, mas de repente ele começou a esfregar as têmporas e a sussurrar palavrões baixinho. Normalmente tal coisa seria inaudível, mas nesta atmosfera silenciosa, ele poderia muito bem estar gritando. Muitos deles sentiram seus rostos ficarem vermelhos, porque alguns dos combos que Draco usou eram realmente incríveis. Eles, que eram intelectuais que nunca se reduziriam a proferir tais palavrões, estavam naturalmente expostos ao lado negro do mundo. Muitos deles ficaram impressionados. Alguém poderia realmente juntar palavras tão vulgares para conseguir um golpe tão crítico? Uau! Devo tentar isso naquele meu inimigo. Café. Claro, isso foi apenas um pensamento passageiro, não era como se faríamos essas coisas na realidade. Depois que as duas técnicas foram convertidas, a mente de Draco se recuperou em 90%. Isso levou 6 horas, o que significa que o dia estava quase acabando. No entanto, ele não se incomodou. Ao gastar tanto esforço gravando suas primeiras 100 técnicas, ele poderia convertê-las lentamente ao longo do tempo. Essa foi outra coisa, o cronômetro de conversão. Como Scrivening não exigia que alguém estivesse em um local definido, ele poderia facilmente pagar pela conversão em qualquer lugar e fazê-la funcionar em segundo plano. Assim, ele poderia lutar, explorar ou fabricar enquanto a conversão acontecia, maximizando sua eficiência. Ele escolheu meditar porque sua forte dor de cabeça o impedia de fazer qualquer outra coisa. No entanto, já havia se recuperado em grande parte, então ele não teve problemas. Como tal, ele decidiu continuar o processo de Scrivening e saber como foi o resultado final. Primeiro, ele verificou as técnicas convertidas e viu que elas eram apresentadas como um livro de habilidades em sua mente, com seus detalhes destacados. Habilidade de espada 1, corte inclinado. Habilidade ativa classificação, como um efeito, balançar a espada em um ângulo de 45 graus para infligir lacerações graves. Causa 20% do dano de espada ao contato. Tempo de espera, 5 segundos. Habilidade de espada 2, parry. Habilidade ativa classificação, como um efeito, entre em uma postura defensiva que desvia um único ataque de um inimigo empunhando uma arma semelhante. Nota: isto apenas anula o dano, mas não a força física do ataque. Tempo de espera, 10 segundos. Draco ficou extremamente impressionado com suas habilidades com a espada. Foram os primeiros que ele criou, um golpe ofensivo básico e uma postura defensiva para resistir um ataque, mas foram ainda mais amplificados pela conversão. 20% do dano da espada no primeiro estava quase no nível de uma habilidade incomum. Não só isso, mas o tempo de espera foi ótimo. Apenas 5 segundos. Um espadachim comum com essa habilidade seria realmente crucial em um ataque. Ele poderia causar 20% do dano de sua espada a cada 5 segundos. Isso foi quase tão bom quanto o feitiço com um rank Fireball, que causou 15% de dano de fogo a cada 7 segundos. Se não fosse pela habilidade da espada que exigia que alguém estivesse à distância de um braço do inimigo, seria ainda melhor do que um feitiço mágico de classificação semelhante. Quanto ao segundo, foi ainda melhor que o anterior porque negou o dano físico de um ataque a cada 10 segundos. Claro, o ataque tinha que se originar de uma espada e, mesmo assim, apenas anulou o dano, mas não removeu a força física do ataque. Ainda assim, era uma habilidade extremamente boa para lutas PVP entre espadachins. Aquele que tivesse essa habilidade limparia facilmente o chão com outra. Draco assentiu com satisfação. Ambas as habilidades poderiam ser usadas por muitos jogadores e NPCs do mundo, o que significa que teriam um grande valor de venda. Pagar 50 cristais de éter de grau baixo equivalia a 50.000 platina, mas se essa habilidade fosse produzida e vendida em massa, seria fácil recuperar os custos. Eventualmente. Afinal, Aya teria que ser muito tola para criar uma habilidade comercial onde, a menos que alguém tivesse muitos cheats como Draco, seria impossível lucrar com isso. Se fosse esse o caso, por que não simplesmente dar um tapa apenas para o uso de Draco nas Tradeschi e deixar o assunto descansar? Draco foi para a terceira tela,
que deveria escrever o próprio livro de habilidades. Aqui as opções eram preparar a tinta, preparar o papel e depois escrever. Draco decidiu preparar a tinta e descobriu que um novo pop-up apareceu, perguntando-lhe o rank da habilidade que ele estava escolhendo escrever. Ele escolheu como um rank e então uma lista de materiais foi mostrada a ele. Além disso, houve um processo detalhado de como preparar a tinta em si. Quando Draco viu os materiais, ele deu um tapa na testa. A maioria deles eram materiais de nível comum que poderiam ser facilmente adquiridos. Na verdade, muitos deles já estavam presentes no Castelo Rank 7. Ele entendeu tudo agora. Para fazer um livro de habilidades em um determinado rank, obviamente, eram necessários materiais de um rank semelhante. Como ele poderia usar materiais lendários para fazer um produto comum? Claro, essa lógica só se aplicava à escrita de trade skills. Engenharia era uma habilidade comercial onde alguém poderia fazer até mesmo uma arma de guerra de nível comum com materiais épicos, muito menos engenharia mágica. No entanto, foi o resultado final que importou. Uma criação de algo como engenharia mágica poderia distorcer a própria realidade e também poderia ser usada por múltiplas partes. Os livros de habilidades só podiam ser consumidos uma vez e então desapareceriam para sempre. Basicamente, era como comparar uma impressora e um fabricante de automóveis. Qual deles custou mais para fazer, um jornal ou um carro? Ao mesmo tempo, o que vendeu mais, um jornal ou um carro? Draco assentiu e chamou Darnia novamente. A bonita, uma jovem empregada doméstica, entrou na sala solene, atraindo os vários olhares dos companheiros que trabalhavam aqui. Depois de um longo dia de trabalho, contemplar uma linda mulher foi realmente uma visão agradável. Então eles aproveitaram a oportunidade para fazer uma pausa. Naturalmente, a velha que administrava a biblioteca abufou de tristeza e desviou o olhar. Quando ela estava na cidade, ela mesma era naturalmente um império derrubando a beleza, mas o tempo era impiedoso. Depois de receber as ordens de Draco, Darnia foi coletar os itens necessários rapidamente. Em pouco tempo, ela desceu até os depósitos e recolheu um pouco de negro de fumo, mel, um pouco de goma arábica, além de materiais de apoio. Draco agradeceu a Darnia e decidiu começar a confeccionar a tinta. O processo não foi muito complexo. Como ele estava fazendo tinta permanente preta simples, era simples para o estágio inicial. Primeiro, ele misturou a gema de ovo, a goma arábica e o mel. O resultado final foi um líquido marrom amarelado com cheiro estranho e extremamente viscoso. Honestamente, parecia o catarro doente de alguém, mas Draco não queria pensar muito nisso. Ele fez questão de misturar lentamente o preto da lâmpada, adicionando a mistura marrom amarelada. De repente, a cor ficou escura e o cheiro estranho mudou. Agora cheirava como uma boa e velha tinta, um cheiro muito familiar que qualquer pessoa que tivesse ido à escola reconheceria com facilidade. O produto final era uma pasta espessa que podia ser armazenada em um recipiente lacrado. No entanto, ainda não era utilizável porque havia algumas etapas extras que precisavam ser executadas. Draco pegou as lascas de um cristal de éter de baixa qualidade e misturou com a pasta, o que fez sua cor preta brilhar com um certo brilho mágico. Agora ele tinha a tinta necessária para escrever habilidades e feitiços. Ele rapidamente guardou em um recipiente metálico. Como planejava fazer um único livro, ele preparou apenas 2 porções de tinta, o que significa que teria que fazer mais depois. Draco inspecionou sua criação. Tinta especial, material classificação, comum uso, escrito. Ele acenou com a cabeça com satisfação. Ele trabalharia no papel em seguida, pois precisaria encaderná-lo em forma de livro para funcionar corretamente. Quanto ao papel, o processo foi ainda mais simples que a tinta. Ele só precisava de alguns rolos de papiro comuns que ainda não haviam sido tratados. Ele então desenrolou e cortou segmentos retangulares para formar folhas. Draco usou sua magia subjetiva para formar uma minúscula lâmina de vento que vibrava em alta frequência, então agia como uma navalha. Estava preso à ponta do dedo indicador e tinha aproximadamente o comprimento da unha. Com sua precisão mecânica do corpo de divindade de controle, bem como a habilidade de seu vazio de perfeição de medir perfeitamente tudo dentro de seu domínio, suas incisões não eram diferentes das máquinas modernas. Ele cortou 20 páginas de papel, já que esse era o limite para livros de habilidades de classificação comum. Não importava se tinha muitas palavras ou imagens, 20 páginas era o máximo que se poderia ter.
Draco então usou mais lascas de cristal de éter para tratar as páginas, embora tenha derretido essas lascas em uma forma xaroposa antes de aplicá-las. Depois disso, o papel brilhou com uma cor saudável, como se tivesse sido infundido com o sopro da vida. Ele então os uniu usando um barbante feito de um monstro de rank 3 chamado Ferrospinner, que era uma aranha que fazia teias metálicas com alta resistência à tração. Em seguida, ele usou um papelão resistente, porém mácio, para formar a capa, colando as páginas na lombada com um material de suporte chamado Gerald's Glue, que parecia ser um material criado por um sujeito chamado Gerald. De qualquer forma, foi bastante útil porque tinha a melhor adesão disponível no mundo para um produto simples, e Draco conseguiu amarrar o processo com a ajuda dele. Ele então pintou a capa e a lombada com uma cor marrom claro, acrescentando alguns designs estéticos de que gostou. Naturalmente, ele repetiu esse processo para o segundo livro, até as mesmas cores e sulcos. Depois que ambos terminaram, ele passou para o processo de scrivening. Engraçado, este não foi tão difícil quanto ele pensava. Ele apenas teve que seguir algumas instruções na tela. Basicamente, assim como na estação de trabalho pessoal, ele entrou em uma situação de realidade aumentada onde recebeu um guia 3D para seguir na redação do livro. Com sua mesma precisão mecânica, isso foi moleza. Em pouco tempo, ele havia preenchido o livro com todos os detalhes necessários da habilidade. Precisava até de alguns diagramas para serem desenhados, divertindo Draco infinitamente. Depois disso, a energia mundial do ambiente foi arrastada para o livro em torrentes, criando um pequeno tornado na sala. Todos os outros mestres de Tradeskill ficaram atordoados quando encontraram isso. Agora mesmo tudo estava em paz, como as coisas ficaram tão caóticas em apenas alguns segundos. Muitos só conseguiram gritar ou chorar quando o seu trabalho árduo durante o dia foi arrastado para o redemoinho e destruído. Os afortunados começaram hoje, enquanto outros estavam trabalhando nisso há um mês. Quando a torrente cessou, Draco olhou para o livro com um sorriso. Não parecia diferente de um livro de habilidades típico, e sua inspeção provou isso. Habilidade de espada 1, corte inclinado. Habilidade ativa classificação, comum efeito. Balançar a espada em um ângulo de 45 graus para infligir lacerações graves. Causa 22% do dano de espada ao contato. Tempo de espera, 4 segundos. Draco olhou para os outros mestres de Tradeskill e apertou suas mãos. Relate suas perdas para Darni e eu reembolsarei todos vocês. Também peço desculpas por quaisquer danos ou perdas incorridas. Suas palavras os apaziguaram grandemente. A maioria os ignoraria e os deixaria se resolverem sem piedade, mas pelo menos ele pediu desculpas e prometeu reembolsá-los. Embora não pudesse recuperar o precioso tempo e esforço desperdiçados, era melhor do que ser completamente ignorado. Aconselho você a sair da área, pois tenho mais um produto para fazer. Draco avisou com um leve sorriso. Ao ouvir isso, seu público fugiu da biblioteca como se houvesse fogo em suas nádegas. Uma vez mordido, 2 vezes tímido. Depois de terem sido vítimas da obra do seu senhor, agora tinham medo da sua presença. Draco apenas sorriu antes de escrever os detalhes da segunda habilidade com a espada de seu repertório. Depois que ele terminou, outro mini-tornado apareceu na biblioteca, o que fez a velha bater no peito de dor. Muitos dos livros aqui foram devastados por essa besta que se autodenominava senhor. Mas ela nem teve coragem de olhar nos olhos dela para que ela pudesse encará-lo com ódio. Claro, Draco não ousaria olhar para ela. Depois de quase destruir a biblioteca, como ele poderia ter coragem de olhar para a bibliotecária? Até mesmo o Kyong que sairia silenciosamente com o rabo enfiado. Habilidade de espada 2, Parry. Habilidade ativa classificação, comum efeito. Entre em uma postura defensiva que desvia um único ataque de um inimigo empunhando uma arma semelhante. Nota: isto apenas anula o dano, mas não a força física do ataque. Tempo de espera: 8 segundos. Graças às ferramentas lendárias que ele usou para escrever os livros de habilidades, ambos eram um pouco mais fortes do que foram avaliados, e ele ainda nem havia ativado o recurso de aprimoramento. Draco suspirou e pegou os 2 livros em seu inventário antes de piscar para seu quarto pessoal. Ele não ousava andar muito, pois a velha o atacava com o chinelo. Foi uma coisa boa também, pois um grito cheio de ódio ecoou na biblioteca assim que ele saiu.
Draco voltou para seu quarto e viu que Eva e Ikari estavam esperando por ele. Depois de seguirem a rotina habitual, voltaram para compartilhar atualizações sobre o andamento da cidade e também sobre a gravidez de Homaizane. Depois disso, Ikari afirmou que estava pronta para mais um ovo. Mas Draco deu algumas desculpas sobre estar com dor de cabeça e fingiu adormecer rapidamente. Guild Wars capítulo 231 Anúncios de romances. Então aqui estamos, com quase 250 capítulos concluídos e mais de 700 mil palavras em Guild Wars. Há muitas coisas que quero abordar neste capítulo, e não quero deixar nada de fora porque não gosto de desperdiçar espaços de capítulo com essas bobagens. Mas WN não tem realmente uma maneira eficiente para os autores interagirem com os leitores em uma grande escala. Ok, então vamos ao cerne da questão. Há algumas coisas que gostaria de anunciar neste momento. Alguns foram mencionados antes e alguns são novos, então vamos entrar no assunto. 1. Renomeação. Como mencionei há algum tempo, Guild Wars será renomeado para Boundless Sword em breve. O nome atual está me causando dor de cabeça porque vários intelectuais sentem que seu domínio da lei de direitos autorais é maior do que eu, que venho de uma família de advogados, bem como a supressão da popularidade do romance porque o jogo é 100 vezes mais popular. O nome Boundless Sword é bom o suficiente porque encapsula romance melhor do que Guild Wars, ou pelo menos, na minha opinião, sim. Vou renomeá-lo em breve. Só não comecei a fazer isso porque queria encontrar tempo para informar a todos vocês corretamente, e isso é bom o suficiente. 2. Conteúdo sexual. Como você descobriu durante a leitura, há conteúdo explícito no romance. Faço isso porque costumava fazer hoje como desenvolvedor, escritor de jogos antes de encontrar este site e decidir diversificar. Até agora, foi bem recebido e estou feliz por isso. Eu sei que alguns de vocês têm fetiches muito selvagens e outras coisas que esperam ver, mas só tenho que desapontá-los dizendo que é improvável que tal coisa aconteça. Especialmente aqueles que vão contra os termos de conduta da WM, como incesto e violência, etc. Por favor, parem de perguntar isso nos comentários. Vocês quase me colocaram em apuros quando Loving Gaunt apareceu. Alguns fetiches e coisas mais leves podem acontecer, mas tudo permanece basicamente básico, porque o R18 é apenas um complemento à história. 3. Patreon. O Patreon foi criado por mim para ser usado no pagamento do Devil's Advocate, o editor deste romance. Devido a algumas dificuldades com bancos, PayPal e outros enfeites devido ao meu país de residência, foi mais fácil usar o Patreon para pagar sua mensalidade graças ao Pioneer. Além disso, ao atingir certas metas, eu poderia aumentar minha taxa de lançamento de capítulos. Não que o dinheiro me motivasse a escrever mais por si só, mas me permitiria pagar suficientemente aos demônios com base no aumento da produção de capítulos. No entanto, encerrarei o Patreon assim que pretendo usar a renda básica do WN para pagá-lo. Eu encontrei uma maneira de, legalmente, pagar aos demônios. Além disso, a sua existência entraria em conflito com o objetivo principal destes anúncios. 4. Presentes. Muitos de vocês enviam presentes todos os dias, embora as moedas sejam difíceis de adquirir hoje em dia, e eu realmente agradeço por isso. Moedas que você poderia ter usado para desbloquear capítulos de diferentes romances que você usou para me abençoar. No entanto, o sistema de presentes é um pouco problemático, já que o Google, Apple fica com uma parcela significativa, o WN fica com uma grande parcela e o resto que chega até minha. Surpreendentemente pequeno. Recebi $13 do total de presentes enviados no mês passado, o que é muito. Se você quiser mostrar seu apoio ao Boundless Sword, é melhor usar o Ko-fi. Ele vem diretamente para mim sem curvas ou curvas e é muito melhor que o Patreon em geral. O link é ko-fi.com/kotario5. Taxa de liberação. Isso é algo sobre o qual não posso fazer promessas, pois há muitos fatores envolvidos. Tenho uma ideia geral traçada e só escrevo este romance, por isso posso dedicar a maior parte do meu tempo a ele. No entanto, há momentos em que me arrependo de como a história começou ou simplesmente não tenho certeza se uma nova ocorrência da trama será bem recebida. Como tal, posso perder temporariamente a motivação para escrever, e isso acontece 1 ou 2 vezes por mês. Eu poderia voltar a tentar lançar 2 capítulos por dia em determinados dias, mas seria raro.
Eu só queria ser extremamente honesto sobre isso. E agora chegamos ao cerne da questão, que é o verdadeiro propósito deste capítulo. 6. Privilégio. Isso é algo que eu queria evitar por vários motivos, incluindo antipatia do público, demandas de taxas de liberação, valor pelo dinheiro e muito mais. No entanto, a WN flexibilizou os termos do sistema, por isso pretendo usá-lo na forma de um teste, experiência, bem como de dissuasão. Serão 2 capítulos por uma moeda. Então, basicamente, pague uma moeda para obter 2 caras pelo preço padrão. É isso. Nenhuma rotatória ou matemática complexa ou quantidade excessivamente exagerada. Apenas 2 rapazes humildes por uma moeda. Agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Q. Sublinhado Vilibeaste Cotariu, como ousa atrair minha confiança? R. Tem um bom motivo. Há uma pressão consciente por privilégios entre os autores porque a WN está tendo muita dificuldade em lidar com a pirataria. DMCA, avisos, remoções, nada disso funciona. Todos nós entendemos de internet, então sabemos como é. A pirataria é algo como uma hidra, você corta uma cabeça e 2 aparecem. No entanto, o sistema de privilégios é até agora a única coisa que eles têm para restringi-los significativamente. Que, sublinhando HMPH. Você acha que pode me convencer com palavras tão floridas? Uma. Claro que não, então pretendo explicar em detalhes. Que, sublinhado tudo bem então, o que você quer dizer com uma moeda para 2 capítulos? Uma. Exatamente isso. O privilégio permite ler capítulos avançados antes do principal, pagando um prêmio. É como se fosse um mini Patreon dentro do WN. Que, sublinhando então se eu pagar uma moeda, só recebo esses 2 capítulos. Uma. Não. O sistema funciona assim, eu pego os capítulos 231 e 232 e coloco como capítulos privilegiados. Como tal, aqueles que pagam pelo privilégio podem lê-los. Quem não puder veria apenas até o capítulo 230. Quando eu posto um novo capítulo, o capítulo 233 entra no bloqueio de privilégios e 231 é divulgado ao público. Que, sublinhado ok, paguei uma moeda, isso significa que os capítulos são gratuitos. Uma. Normalmente, não. Em romances com esquemas de privilégios mais complexos, você obtém descontos após pagar pelo PRI. Como se trata de apenas uma moeda e não para arrecadar dinheiro, mas para coibir a pirataria, os capítulos permanecerão com o preço padrão. Menos descontos e eventos que WN oferece. Que, sublinhado isso é injusto. Porque esses caras deveriam ver capítulos antes de mim se todos pagamos a mesma quantia de moedas por capítulos. Uma. Concordo, por isso fiquei longe disso até agora. Claro, este ponto específico pressupõe que você seja um leitor pago, que usa moedas. Quanto a vocês, caras dudetas lindos e lindos, que usam passes rápidos, isso não muda muito de qualquer maneira. Tudo bem, entendi. Agora, explique por que eu deveria me preocupar em pagar uma moeda por isso. Uma. Honestamente, você pode optar por não fazê-lo. São apenas 2 capítulos, não algo como 10 ou 20. Duvido que aumente a quantidade tão cedo, mas depende muito da recepção. Alguns autores foram elogiados e abençoados com moedas pelos leitores, enquanto outros foram insultados e fizeram as pessoas ricochetearem. Que, sublinhado multar. Agora, me dá meus capítulos. Uma. Desculpe por isso, mas precisarei de alguns dias para conseguir capítulos suficientes em um estoque para isso. Provavelmente cerca de 3 ou 4 dias no máximo. Nesse interim, você pode entrar no Discord para que eu não tenha que fazer isso sempre, ou pode continuar enviando suas Stones para o romance. Minha promessa ainda permanece. Se entrarmos no top 10 no ranking de poder, farei um lançamento em massa de 10 capítulos. Vamos ver o quão motivados vocês estão e o quanto querem me ver quebrar meus braços. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.